perguntar para o pastor se os judeus comem chocolate na Páscoa também. Comem também. Na Páscoa, o que não pode ter para os judeus praticantes é o fermento. Então, bli hametz, sem fermento. Se não tem fermento, pode ser comido na Páscoa. Então, o que eles fazem dias antes do início da festa, que são 8 dias, é limpar a casa de todo o fermento, lavar os utensílios, que pode ter algum resto de fermento, lavar pia, o piso, as mesas, limpar e tirar. E o alimento que eles têm em casa, que tem fermento, então eles separam e eles então vendem para um amigo não judeu por R$1, e depois, quando acaba a Páscoa, eles vão lá e com o mesmo R$1 eles compram de volta esse alimento para tirar o alimento fermentado de casa. Isso está na lei de Moisés, né? Isso está na lei de Moisés. Então, meu professor de súmula judaica foi um israelense, nascido em Jerusalém, e a história da família dele é uma saga. O pai dele saiu de a pé da Rússia em direção a Jerusalém. E os filhos... A pé? E os filhos foram nascendo, né? Durante essa trajetória aí. E o Natan Anishka, que é esse meu professor, que é falecido, está na glória com o Senhor, ele então nasceu, ele foi o último filho e nasceu em Jerusalém. Então, ele veio para o Brasil e trabalhou aqui e recebeu o Senhor Jesus como Messias lá em Israel. E aqui no Brasil, então, ele trabalhou dando aulas e evangelizando. E na minha primeira aula sobre Páscoa, que eu tive com um israelense, um judeu crente no Senhor, ele fez a seguinte pergunta: quantas Páscoas existem? Isso eu acho que é bem interessante para introduzir esse assunto, porque em cima disso a gente pode construir todas essas questões que nos interessam como povo de Deus, como discípulos de Jesus Cristo, que lê a Bíblia, segue a palavra e quer entender e vivê-la na sua plenitude. Então ele falou, existe a Páscoa do Egito, única, e aconteceu uma vez só e não teve repetição, que é a libertação do povo da escravidão do Egito para Israel. Tem a Páscoa judaica, essa do Egito está lá em Êxodo capítulo 12. A segunda Páscoa está em Levítico, que é a sistematização de como celebrar a Páscoa durante a entrada na terra, a conquista da terra de Canaã, e quando eles estiverem na terra. Como celebrar, uma vez que eles celebraram a primeira vez no Egito, celebraram no deserto, e agora como celebrar em Israel. Então essa é a Páscoa judaica, que tem acréscimos, que passa por acréscimo durante a história. Tem também a Páscoa pagã, e aí nós temos a figura do coelho, que na verdade não é coelho, é lebre. Interessante. Qual é a diferença? Pois é pouca diferença. Dizem que a lebre ela já nasce já com certo movimento. O coelho não, fica num buraco, né? A lebre não, a lebre fica num pasto, ela dá a cria no pasto. Então, mas eu também não saberia te olhar e falar isso é coelho, isso é lebre, eu também não saberia. Que é interessante essa festa pagã. Por quê? Porque o coelho? Porque é nessa época da passagem do inverno para a primavera, que você tem o quióscide, né, da primavera, que o sol está ali nivelado com a linha do Equador, que os coelhos, então, em lua cheia, as lebres no caso, elas são vistas de manhã mais facilmente na Europa. Porque essa origem do coelho, ela vem aí do paganismo envolvendo a Alemanha, a Grã-Bretanha e os países nórdicos. E que é uma referência a uma deusa, que é a deusa Istá, que aí vem da fertilidade, aí vem, quando você olha para a Bíblia e lê a passagem do Senhor, que quer dizer Páscoa em hebraico, Pessa, em inglês é Passover, mas quando você fala Páscoa, você fala Easter, que é uma referente a esse mês que se celebra essa deusa pagã, né? Que é a deusa da fertilidade, que vai ser a Astarote dos fenícios, que vai ser, por exemplo, a Zera dos cananeus, que é Deus ligado com a fertilidade. Por isso a questão do coelho, que é um animal bem fértil, né? E o ovo também, que está ligado com a fertilidade. Como a primavera é a época, então, que começam as colheitas, né? Então essa é a festa pagã. Aí você tem proibição de comer carne vermelha, um absurdo, porque na Páscoa de Jesus ele comeu carneiro, né? E agora, essas são as 3 primeiras. Tem a Páscoa comercial, que é do nosso irmão aqui, né? Que alavanca aí o lucro das fábricas de chocolate, que realmente nós estamos fazendo uma enquete aqui, né? Quem não gosta de chocolate? Pastor Alexandre Dutra, o senhor come ovo de chocolate?
É, ovo de chocolate, né? Exatamente, porque essa questão que o nosso irmão estava falando de ensinar para os filhos dele sobre Jesus Cristo, isso é uma didática que nós temos que ter com os nossos filhos, né? Meus filhos também, eles nunca vão ter uma decepção de saber que Papai Noel não existe porque eles já foram orientados. Mas o cara vestido de vermelho, como Papai Noel, eles sabem que existe. A pessoa está ganhando, inclusive, para aquilo. É que nem ovo. A gente não come ovo de Páscoa, a gente come ovo de chocolate, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, é claro que a parte histórica, ela é muito importante, porque essa introdução de ovo de chocolate vai acontecer com a industrialização no século XIX. Até então, não existia ovo de chocolate, assim, para se comer na Páscoa. Ou seja, essa comunidade cristã já realmente não tem esse efeito, a não ser algumas pessoas que, como pesquisadores, apologetas, que vão investigar a fundo o que é essa origem, que vão trazer algum certo questionamento, se devemos ou não, mas é uma coisa que não está na mente da comunidade cristã, aqui agora no século XXI, porque é recente essa coisa de ovo de chocolate. Agora, o que sim é combatido é justamente o entender, ou melhor, não combater, porque também não existe mais essa coisa do paganismo, né, como existia na época, no século X, por exemplo, em que ainda havia uma resistência do paganismo na Europa, ainda muito forte, mas de lá para cá já não existe mais. Isso aí é uma coisa que é uma reminiscência que ficou e que as pessoas nem sabem por que pintam o ovo, não é? Eles pintam o ovo da galinha, né? Da galinha cozido, ou tiram a gema e a clara, e aí então pintam ele oco, né? Isso e enterram nos quintais, nos gramados. Por quê? Porque isso era feito para fertilidade, você colocar aquilo que produz muito enterrado na terra. Então, até os crentes que fazem isso na Europa, mais nos países, né, eslavos também, sobretudo, eles não têm a menor ideia por que estão fazendo aquilo. Então, essa parte do paganismo, ela já não existe mais no seio do cristianismo. Porém, a questão de nós sermos ignorantes acerca desse assunto, talvez seja a maior preocupação da liderança evangélica cristã. Foi feita uma pesquisa em Israel. Qual era o maior medo do israelense? O que eles mais temiam? E não era a bomba nuclear do Irã, nem o boicote na Europa. O que o israelense mais temia era ser ignorante acerca das coisas. Ah, é? É. Eles não queriam passar por idiota. O termo certo da pesquisa era esse: eu não quero passar como idiota. Né? Que essa é a definição. Ignorante acerca de coisas fundamentais. Então, o cristão também não pode dar ao luxo de não saber das coisas. Ele tem que saber, ele tem que entender a origem, tem que entender a causa, a razão, porque senão como é que ele vai projetar uma vida como discípulo de Jesus Cristo, seguidor da palavra de Deus? Então, para nós é importante entendermos que a ceia do Senhor foi estabelecida na Páscoa judaica, isso aí é fundamental. É porque foi na celebração da Páscoa judaica que Jesus instituiu a ceia. De um jantar da Páscoa, são 2 jantares, no primeiro ele jantou, e no segundo à tarde ele foi sacrificado. E Páscoa também, por exemplo, a gente tem o costume de dizer Feliz Páscoa, só que Páscoa quer dizer morte na Bíblia. É a passagem do anjo da morte sobre o Egito, e nas casas que ele visse o sangue, na verga e nas ombreiras. Aí nós temos até um sinal de uma cruz, né? O anjo Passover, do inglês, ou Pessah, do hebraico, que passaria por cima e não entraria e ceifaria a morte, a vida do primogênito, macho, tanto dos meninos quanto dos animais. Então, é isso que está aqui em Êxodo capítulo 12, né? Assim, pois, o verso 11, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, porque o verso 12 diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Em conexão com a Páscoa, existem mais 2 festas que nem todos têm esse conhecimento, uma pena, mas que está explícito na palavra de Deus também, porque fala dos pães ázimos, que a festa da Páscoa ela é de um dia só. Só que a festa de pães ázimos são 7.
que dá um total de 8. Isso é importante. 8 dias você fecha um ciclo semanal que inclui o domingo necessariamente. Por que o domingo? Porque a festa das primícias, em conexão com a Páscoa, é no dia após o sábado. Qual é o dia após o sábado? Domingo. O domingo. Por que o domingo? Porque é o primeiro dia da semana. Por quê? Porque é as primícias, é o primeiro fruto que sai da terra. Então, Cristo teria que morrer na Páscoa, mas e esses 7 dias de pães ázimos? Por que pão sem fermento? Porque na Bíblia o fermento simboliza pecado, porque ele altera o estado original. Ele azeda e aumenta o estado original, mostrando que há uma transformação e não natural, certo? Então foi usada na Bíblia como um sinal de pecado. Tanto que a última Páscoa que eu ia mencionar, falando do meu professor, está lá em 1 Coríntios capítulo 5, 7, que é Cristo. Então, de fato, a Páscoa cristã, na verdade, é Cristo, que está escrito lá em 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, percebam que fala da morte do Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então, agora, a festa de Rabicurim, que em hebraico quer dizer primícias, está em conexão com a Páscoa. Nessa semana de celebração, o domingo é a festa de Rabicurim. Se o templo hoje estivesse em pé em Jerusalém, domingo que vem, o sumo sacerdote iria colher o primeiro feixe de trigo, levar para o templo, fazer um pão e oferecer em holocausto como o primeiro fruto da terra consagrada a Deus. Na sequência, então, Israel todo começaria a colher o seu trigo, para finalizar a colheita dos grãos em Pentecostes, que é 50 dias depois. Ou seja, quando Jesus usa a figura que se a semente de trigo não morrer, ela não frutifica. Ele está se referindo a si próprio nesse contexto da festa. Ele morre, é sepultado para ressuscitar e assim então abrir para nós, né, a entrada do céu através do seu sacrifício na cruz, perdão e remissão dos pecados. Então isso é muito importante a gente ter essa consciência.